E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Juro que não larga do meu pé ainda, tá aqui coladinho, não desistiu ainda, né? E começamos aqui o terceiro episódio com uma convidada especial de boa. O Júlio vai apresentar ela depois aí mais um pouquinho, mas ele tá com uma cola ali, porque o currículo dela, a formação dela é gigantesca, né? Mas a nossa pegada agora desse episódio é falar um pouquinho de silêncio. Então a gente vai ficar agora 15 minutos sem falar, né? Porque é só silêncio, e aí vocês vão entender. O que tu acha, Júlio? Não? Acho que não. Mas ele Pois é, Érica Nakano, psicóloga, doutora pela USP, tem pesquisado exatamente o tema da contemplação, da meditação, do silêncio também. E nós queremos exatamente nesse episódio entender o que é isso, né? O que é silêncio, afinal de contas. Silêncio é ficar quieto, né? Porque às vezes as pessoas, nós participamos de um retiro de silêncio e algumas pessoas tinham essa ideia, vamos lá só para também é isso, né? Também silenciar é não falar, mas silêncio é muito mais do que isso. Então, Érica, nos ajude aí a entender o que afinal de contas é o silêncio. Existe silêncio? Essa é uma pergunta, né? Existe silêncio? Posso falar? Claro. Bora! Taca a ficha lá, mulher. É interessante, né? Nós vamos falar sobre silêncio, né? Parece que é uma coisa tão contraditória, né? Gente, eu sempre procuro o dicionário. Ótimo. Tá bom? Eu sempre procuro o dicionário para dizer, para definir as coisas. Eu gosto do dicionário da Oxford, é um dicionário, às vezes, que me ajuda bastante a clarear, né? Então, o que é silêncio, né? O dicionário da Oxford, ele traz como o estado, olha que interessante, o estado de quem se cala, ou se abstém de falar, né? É uma privação, pode ser uma privação desse falar voluntária ou não. Eu gosto... E pode ser uma privação, nós estamos num momento hoje da nossa vida que a gente tem que até expandir um pouquinho isso. Não é só uma privação de falar, às vezes é uma privação de publicar, às vezes é uma privação de escrever, de se pronunciar sobre determinados assuntos, né? Eu acho que o silêncio, de uma maneira bem, eu vou dizer, errônea, de uma maneira não legal, eu vejo isso nas pessoas que eu convivo, elas definem o silêncio como uma ausência de som. Uhum. O que é silêncio? Uma ausência de som, um vácuo, um nada, né? E não é publi, não estou ganhando nada sobre isso, mas é impossível não falar desse tema sem compartilhar um livro que, assim, faz uns 7, 8 meses que ele é super recém-publicado, inclusive no original e aqui no Brasil, que o título é O Silêncio Vale Ouro. E eu gosto muito da definição que esse é um autor e uma autora. Isso é para dizer que as mulheres também podem lidar com o silêncio, esse negócio de ficar dizendo que homem é silencioso e mulher é barulhenta, não é bem assim, não. Vocês são homens silenciosos, barulhentos? Super quieto, silencioso, discreto. Eu sou. Sabe que eu comecei a falar, vocês ficaram bem quietinhos. Tá vendo? Sei, aí, Dá até vontade de parar de falar para dizer que não são só as mulheres que são barulhentas. Mas esses autores, é um autor e uma autora, eles definem na verdade, eles falam silêncio, o contrário do silêncio não é o barulho. O contrário do silêncio, eles quebram essa ideia de que o silêncio é sinônimo de um vácuo e de não ter um som. Não é que eles falam, o contrário do silêncio não é o barulho, o contrário do silêncio é o ruído. Nós estamos com uma equipe bem boa hoje, a gente está sem nenhum ruído na comunicação, né? Então, nós podemos até achar que a nossa conversa é uma conversa silenciosa, sem muitos ruídos para quem está nos ouvindo.
né? Eles falam, o contrário do silêncio não é o barulho, é o ruído. E o que eles denominam de ruído? É uma distração indesejada. E daí eles falam de um ruído sonoro, um ruído também informacional. Eu aqui espero que o nosso podcast não esteja chegando como um formato de um ruído informacional para ninguém que está nos ouvindo, e também um ruído interior. Vou ficar por aqui com essa introdução, mas aí eu percebi que vocês ficaram muito silenciosos. Sim, porque, nossa, isso ajuda muito a entender, né? Porque há um tempo atrás, quando o Clairton e eu começamos a nos ocupar do tema do silêncio, eu tinha um pouco essa ideia de que silêncio era simplesmente não ter barulho. E aí fui lendo, um dos autores que a gente leu ali era o Grün, né, o Anselm Grün, e aí ele diz que o som da cachoeira, por exemplo, né, extremamente benéfico para você exercitar o silêncio, e aí quebra com tudo, né, porque ele justamente diz, olha, o som da cachoeira, o som das ondas do mar, o som do vento, são todas formas de te ajudar a vivenciar o silêncio, né? E, bom, aí você começa a pensar o silêncio é muito mais do que só esse vácuo, esse vazio, que é o que eu acho que muita gente entende. E às vezes até se assusta, né? Porque isso é morte, né? O silêncio soa como uma morte, é não nada, né? É uma coisa, um vazio total, isso é assustador. E sem falar que o silêncio, muitas vezes, na nossa sociedade, ele é uma coisa que é imposta, né? Na escola, por exemplo, eu lembro, o silêncio era horrível, porque eles nos mandavam ficar quieto, fazer silêncio era esperado, mas a gente, na escola, não quer fazer silêncio, né? Você quer interagir com os amigos e aprontar, né? Fazer rir, e não podia. E sem falar o silêncio imposto por você não poder dizer aquilo que você pensa, e entende? Então tem toda uma carga negativa também de silêncio. E quando vem essa perspectiva, o contrário do silêncio é ruído, ajuda muito a gente a realmente descobrir o valor do silêncio e trazer ele como algo extremamente positivo para a vida. Muito bem, eu acho que dá para provocar o pessoal que está vendo e ouvindo a gente aí. Onde é que tu encontra o teu silêncio? Escreve nós aí na caixinha ali de perguntas, ou lá no Instagram do Beatitude. Onde tu encontra aí, pessoal? Aqui, ó, naquela câmera ali, ó. Isso aqui que ele está apontando aqui. Você que está aí, aonde você encontra o seu silêncio? E é muito interessante, porque vou pegar uma prática lá do consultório, assim, né? Que a gente vê os papais e mamães ali, né, todos empolgados aqui. Temos um papai aqui de primeira viagem também, aqui, está presente lá, né, e aí, faceiro que a criança está fazendo os primeiros sons, o barulho, querendo falar, e todo mundo naquela expectativa, né, mas isso até 3 anos, né, depois é cala a boca, barulho, pô, pensa como é que é a cabeça da criança, era para falar ou não é para falar, decide aí, né, porque acaba sendo um barulho e não, né, todo um ruído direcionado, como vocês estão trazendo. O mar é o silêncio, é um ruído, mas ele está focado, tem um sentido naquele barulho. É aquele barulho que faz a mente silenciar, ou seja, pensamentos, emoções, e se conecta com aquele ruído, que não é um barulho que causa desconforto, por exemplo, como a Erika está falando ali, naquela coisa que causa desconforto. Não, é uma coisa que, na verdade, conecta com aquilo, né? E faz com que o que está aqui dentro da cabeça e aqui dentro do coração... Mas a gente está falando aí, né, do mar e tudo mais, e eu fiz a provocação de perguntar onde é que está isso, né? E às vezes a gente quer que o silêncio venha do outro, né? Tá na boca, que o outro fique quieto, né? Que eu preciso ficar caminhando. Para, deixa eu pensar, né? Às vezes a gente tá lá planejando um monte de coisa. O Júnior, eu já sei a técnica dele, ele me ignora totalmente. Quando eu tô fazendo um monte de barulho, ele tá fazendo alguma coisa. Percebeu? Pensei que não tinha percebido.
a gente tá tentando fazer algumas coisas lá e tal, e aí eu começo a falar e vem um monte de ideia e tal, o Júlio me ignora, ele tá no silêncio dele, aí, a vontade dele é que eu fique quieto, né, que ele tá com muito barulho na cabeça. Olha, Clairton, muito legal isso que está colocando. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que participo de retiros de silêncio e eu conduzo retiros de silêncio. E quando as pessoas dizem, retiro de silêncio, como assim? Silêncio? Aí eu devolvo, como uma boa psicóloga, aspiro ser, com uma pergunta. Mas que tipo de silêncio que você está pensando, né? Porque assim como a gente conversou alguns episódios atrás sobre os tipos de descanso, a gente pode também pensar que existem vários tipos de silêncio. Só que nessa conversa a gente já falou de alguns tipos. O Júlio comentou alguns, você, Clairton, agora comentou alguns. Então a gente sabe, por exemplo, que existe aquele silêncio que emerge de uma tristeza. Eu sou casada com um japonês que é reconhecido como uma cultura silenciosa, certo? Até a página B, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas eu sou, uma das minhas origens, de uma família italiana. Na minha família, se tem alguém em silêncio, é porque alguma coisa não está bem. Esse é aquele tipo de silêncio, assim, que ele é quase como um sinônimo de que alguma coisa não está bem, né? No setting terapêutico, né, enquanto psicóloga, a gente sabe que existe aquele silêncio que a gente chama do silêncio elaborativo, da elaboração. É aquele momento que a pessoa ela está em silêncio porque ela não consegue ainda colocar em palavras aquilo que consegue processar. Uhum. Eu nunca vivi isso, mas eu tenho uma amiga psicóloga que ficou uma sessão inteirinha com uma paciente em silêncio. Vocês imaginam isso? Era uma elaboração. O que esse silêncio não estava dizendo? Tem aquele silêncio também que às vezes nós brasileiros precisamos muito, que é aquele silêncio mais ligado à prudência, né? No meio religioso, cristão, tem aquele provérbio que diz que quem sabe controlar a sua língua é prudente. Uhum. O Júlio você trouxe, né, Júlio, esse silêncio coercitivo. Isso. Eu gosto sempre de colocar assim, uma coisa minha. Às vezes eu vou preparar uma aula, alguma coisa sobre um tema, sabe o que eu faço, gente? Vocês fazem isso também? Talvez vocês façam. Eu vou lá, coloco a palavra no Google, e ao invés de eu ver o que vem de conteúdo, eu clico em imagens. E se você colocar silêncio, só vai vir aquelas imagens assim, mandando calar a boca. Punitivo, um negócio meio que punitivo, né? Tem o silêncio respeitoso, assim, já faz um tempinho atrás, mas no funeral da Rainha Elizabeth, vocês viram a quantidade de vezes que teve momentos de silêncio, né? Tem o silêncio respeitoso, tem o silêncio do boicote, que às vezes, preciso dizer isso, nós mulheres, às vezes, fazemos aquele silêncio só para dar aquele boicote no marido, no namorado, né? Tem o silêncio da omissão, né? Que é aquele silêncio que se omite. Esse precisa ser quebrado diante de injustiças, diante de situações que não se deve silêncio. Eu acho que o silêncio que a gente está conversando aqui não é nenhum desses. Eu acho que o silêncio que a gente está conversando aqui é um silêncio mais ligado a uma presença e não a uma ausência. Isso, mas é muito bem colocado essas questões do silêncio que tu está trazendo, porque o pessoal, às vezes, não tem ideia do que é o silêncio só calar ou só o né? E tu está dando várias ideias, Ericas, de como o silêncio se apresenta aí no dia a dia, né? Mas eu entendo assim, quando a gente está trazendo aqui para discussão o tema do silêncio, é essa pegada mais dessa conexão, né? O silêncio como uma forma de uma conexão profunda com as essências, assim, com aquilo que somos, aquilo que nos rodeia, prestar atenção realmente, né? O mindfulness ajuda bastante a isso, prestar atenção sem julgamento, realmente contemplar, Erika. Eu acho que tem muito a ver com contemplação, né? Agora vou pedir para o Clairton quebrar um silêncio.
Manda. Porque um dos autores que eu mais gosto, que eu acho que ele é um contemporâneo, um monge cristão que trabalha o silêncio, o Júlio citou ele no início, e eu não sei pronunciar em alemão o nome dele. Você sabe, Clairton? Quebra teu silêncio aí. O Green? Ah lá, como é que você fala, Clairton? Quebra teu silêncio. Fala de novo, Júlio. Green. Green. Pera, fala de novo, Júlio. Green. Green. Mais ou menos? Podemos falar aqui só Anselmo? Anselmo. Aí, Júlio, tu tá dificultando minha vida por quê, então? Porque eu falo Grum. Eu falo Grum. As pessoas, às vezes, nas redes sociais me corrigem, viu? Não é Grum, é alemão. Tá Mas bem. eu sou uma brasileira, né? Eu não posso falar, mas o Júlio é um fluente em alemão. Eu não sou fluente, não, mas a regra do alemão é quando você tem esse U tremado, você tem que falar com a boca de um I, o U. I. Anselmo Green. Você faz a boca regra... como se fosse um I, mas você fala um U. Mas essa regra aí, eles não estavam vendo minha boca, o tamanho. Como é que eu vou fazer o green? Eu estava falando verde em inglês, eu vou falar green. Green também tá certo, porque tá próximo daí mais como o inglês diz. Eu acho que para quem está nos ouvindo e tem interesse nesse tema e nesse silêncio que a gente está falando, eu, não sei vocês, meninos, eu considero o Anselmo Green, esse monge beneditino, talvez uma pessoa da nossa contemporaneidade que mais escreve e fala de uma maneira tão inteligível sobre o que é esse silêncio. Isso. Eu indico também, aí nós temos trabalhado bastante com ele aqui no Beatitude, e ele é muito traduzido, né? Ele tem agora a Vozes traduzido, não fazendo propaganda aqui, né? Mas esses caderninhos que são de exercício são muito legais. Eu não vi lá do silêncio ainda, mas vários outros temas importantes que têm a ver com silêncio, com descanso, com contemplação, ele tem trazido muito legal. O nosso papo tá muito bom e estamos quebrando vários silêncios aqui, mas eu acho que a gente vai ter que ficar por aí. Exatamente. Vamos para a gente, num próximo, falar sobre como praticar esse silêncio. Exatamente. Agora vem o desafio. Né? Agora, falando, né? Aqui agora a gente vai dar uma semeada na Discord aqui, quero ver o que vai rolar aí depois. Então, pessoal, Erika, meu parceiro Júlio aí. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco aí, próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.